E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, mais sobre como operar suporte e resistência, como operar uma tendência, como entender como fazer as marcações de suporte e resistência, como entender os candles, como ver as velas, vela a vela. Tem muita gente que chega para mim e fala assim: Cadu, eu queria aprender a operar suporte e resistência do zero. Tem muita gente que chega para mim e fala assim: eu queria começar a analisar os gráficos, queria começar a aprender a operar por suporte e resistência, né? Ou através de suporte e resistência. Então, já estou vendo uma oportunidade aqui, entrei. O que acontece? Quando nós estamos à frente do gráfico, a gente precisa de técnica. O que seria a técnica que eu falo que a gente precisa diante dos gráficos? A gente precisa ter conhecimento técnico. Muitas pessoas chegam até mim e falam assim: olha, eu estava indo bem, eu estava operando, eu fiz até um dinheiro, mas de repente parece que tudo que eu fazia não dá mais certo. Parece que como se eu tivesse desaprendido. Na verdade, o que aconteceu? Você foi ganhando ou acertando as operações simplesmente por sorte ou por achismo. Por quê? Porque você operava suporte e resistência sem técnica. Então, quando você opera sem técnica, você não sabe o porquê de um acerto na operação e você também não sabe o porquê de um erro na operação. E isso atrapalha o seu próprio crescimento pessoal dentro da análise gráfica. Tá lá, entrada perfeita, né? O que eu fiz aqui? Simples, eu vi um suporte nessa região, vi outro suporte nessa região e vi aqui que o gráfico está buscando resistência também. A partir do momento que ele chegasse nessa região ou nessa região, eu poderia pensar em uma compra. Como o candle fechou aqui nessa região, me possibilitando uma entrada, eu assim então o fiz. Então vamos voltar à nossa conversa aqui enquanto o gráfico se desenvolve, para você ver ele indo buscar lá onde eu falei. Então tem muitas pessoas que chegam, até falam assim: nossa, Cadu, mas eu estava tendo resultados, eu estava ganhando um dinheiro, de repente parece que tudo começou a dar errado. Por quê? Porque essa pessoa ela está operando, por exemplo, suporte e resistência sem técnica. Uma coisa é você ter conhecimento técnico, outra coisa é você não ter conhecimento técnico. Quando nós temos conhecimento técnico, eu vou abrir Euro USD de novo, deixa eu ver se dá tempo de eu pegar mais uma entrada aqui. Vamos ver, sobe um pouquinho que eu te pego. Eu abri duas janelas ainda, sobe um pouquinho aqui que eu te pego, dá tempo ainda. Sobe, isso, peguei. Pronto. Isso é conhecimento técnico, tá? Por que conhecimento técnico? Você viu que eu estou no ativo no Euro USD, eu vi ele se movimentando, eu vi ele buscando outra região, eu já tinha falado do que eu vi ele trabalhando naquela região, eu já analisei o ativo. Aí o que eu preciso? Eu preciso de um contexto gráfico dentro de uma movimentação lógica e razão. Quando eu tenho razão naquilo que eu estou fazendo diante do gráfico, eu estou utilizando o quê? Conhecimento técnico. Você viu que eu falei assim: vou esperar ele dar uma subida ali para pegar ele. Tá lá, perfeito. Por quê? Porque eu tenho que ter conhecimento técnico. Não adianta eu imaginar que o gráfico vai fazer um movimento e eu entro no achismo. Não, gente, conhecimento técnico. Quando eu venho aqui, eu cheguei aqui e fiz o suporte. Quando eu vejo o gráfico que eu sabia onde ele ia buscar, eu vejo ele indo buscar resistência. Eu sei que ele ia buscar resistência pela movimentação que ele está fazendo. Eu sei que ele ia fazer esse movimento. O analista gráfico, ou aquele que faz análise gráfica, ele já conhece o movimento do gráfico, ele enxerga o movimento do gráfico, ele compreende o movimento do gráfico. Ou seja, você que quer aprender suporte e resistência do zero, a melhor opção para você aprender como operar suporte e resistência com técnica, com conhecimento técnico, a respeito da análise gráfica.
Então se você perguntasse assim para mim, Cadu, como operar suporte e resistência com apenas essa técnica? Apenas essa técnica, eu diria para você, que é a análise gráfica. Só que a análise gráfica não se resume em apenas uma técnica. A análise gráfica já diz, ela tem várias ramificações, onde você estuda setor por setor do gráfico para que você tenha conhecimento técnico hábil para fazer as suas operações. Então você estuda na análise gráfica como um todo, você estuda o gráfico como um todo, você estuda regiões do gráfico, você estuda o que mais? Você estuda as tendências, mas é um passo a passo profundo. Você estuda as velas, né, ou os candles, e também volume. Você trabalha o fluxo do movimento, o volume, para entender como o gráfico trabalha. É claro que tudo isso dentro das teorias do mercado, ou seja, a análise gráfica que se estuda, ou pelo menos aquela que eu ensino, ela não é apenas para opções binárias. O treinamento consiste em uma ênfase de opções binárias, mas o movimento é visão Forex, ação binária. Então você pode entender passo a passo, setor por setor, de uma forma aprofundada, ao ponto que você aprende como operar um suporte e resistência. Você aprende de forma correta. Olha a entrada que eu acabei de fazer ali. Você acha que foi uma boa entrada? Realmente foi uma boa entrada aquela venda ali? Por quê, gente? Porque muita gente não entende que quando você vai operar um suporte e resistência, quando eu fiz uma entrada aqui nessa região de venda, eu não simplesmente vendi porque aqui tem um topo. Eu estou analisando o gráfico em um contexto. Eu estou fazendo uma leitura. Então, suporte e resistência é técnica. E quando você aprende análise gráfica, com apenas essa técnica você é capaz de operar suporte e resistência. Tem muita gente que quer trabalhar com day trade. Tem muita gente que quer viver de day trade, só que não sabe o que é um suporte e resistência. Tem gente que não sabe como operar suporte e resistência. Tem gente que não sabe operar suporte e resistência em opções binárias. Tem gente que não entende os segredos do suporte e resistência. O suporte e resistência ele é toda hora atualizado. Por exemplo, aqui ó, houve um rompimento dessa região. Suporte e resistência atualizado, ele tem que se atualizar. A todo momento há rompimentos, a todo momento o gráfico se movimenta. Se você perguntar para mim assim, Cadu, qual é a melhor forma de operar suporte e resistência em 2022? Com as mesmas técnicas da análise gráfica que se opera desde o século XVII, ou pelo menos se estuda o gráfico até desde o século XVII. Então, para quem está começando com suporte e resistência, a estratégia no suporte e resistência que eu indico é a análise gráfica, porque tem muita gente que quer um bolo pronto, é um setup, é uma estratégia. Gente, eu vou dizer um negócio para você, isso pode funcionar até algumas vezes para você, mas você entender o gráfico, desde como marcar um suporte e resistência, e desde como entender o funcionamento do suporte e resistência, não existe nada que seja como análise gráfica. Eu posso dizer isso claramente para você, que suporte e resistência só aprende em análise gráfica, tá bom? Aí, o que acontece? Você consegue, através de um conhecimento técnico, com apenas esse conhecimento técnico, operar suporte e resistência, operar tendência. Agora, tem muita gente que opera o suporte e resistência sem técnica alguma. Por exemplo, eu deixo aqui no canal 16 padrões de candles que todo trader tem que saber. Inclusive esse book aqui, ó. Eu deixo esse book aqui para fazer download. Tem gente que me acompanha aqui no canal, às vezes passa 6 meses, ele manda uma imagem para mim e fala assim, ah, Cadu, me ajuda, me dá uma luz, a execução desse movimento. Aí eu falo assim, ó, tá lá naquele e-book, esse movimento tá no e-book dos 16 padrões. Você já leu ele? Não. Onde tá ele para eu ler? Ou seja, gente, eu tô até cansado de falar
todo dia aqui, toda aula que tem esse livro para você ler. E onde está este livro? Está lá no meu canal do Telegram. Quando você entra aí, ó, no meu YouTube, pode ver aqui no meu YouTube, ó, você vai ver no banner aí em cima. Olha o que tem no banner, ó, canal do Telegram. Quando você entra nesse canal aqui, tem uma mensagem fixada e tem o download do e-book lá para você fazer. Eu também falo para você me seguir no Instagram e pode mandar pergunta no direct, dúvida no direct. Aqui também, ó, tem o link do treinamento, caso você queira saber. Inclusive está com 60% de desconto, né, que eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga. Ou abaixo de cada aula aqui no YouTube tem os links do canal do Telegram, do Instagram, para você me seguir, para você tirar dúvida. Então eu deixo o e-book lá para vocês e tem muita gente que nunca leu. Poxa, então quando uma pessoa que está aqui querendo aprender e eu falo, você chegou a ver aquele momento de execução, você olhou, ai não olhei. Aí você pensa assim, será que realmente a pessoa quer aprender? Será que realmente ela está em busca de conhecimento? E eu digo para você, só sobrevive no mercado do day trade, seja Forex, índice, opções binárias, qualquer mercado, se você realmente tiver conhecimento técnico, como agora, ó, Euro-USD chegando nessa região novamente. Tá chegando nessa região. Vou abrir de novo, tá? É o mesmo movimento de Euro-USD. Eu gostaria que ele chegasse aqui nessa região para eu fazer uma entrada, ó. Mas ele já está num momento muito legal. Eu posso trabalhar uma correção aqui nessa região? Posso? Posso. Cadu, e se ele romper? Se ele romper, eu vou buscar com minhas taxas lá embaixo. Entrei. Por quê? Porque eu vejo uma bela região aqui que pode segurar o movimento. Porque eu não estou vendo só o candle, eu não estou vendo só o padrão. Eu estou vendo o movimento como um todo. Isso é o quê? Um conhecimento técnico. Ah, Cadu, mas e se ele chegar ali e romper aquela região porque tem um ponto mais abaixo? Eu sei o porquê ele rompeu. Eu já entendi o porquê ele rompeu. Só que pelo que ele me mostra em movimentação e lógica do mercado, ele pode muito bem trabalhar ali naquela região. Eu não vou precisar ficar perdendo mais tempo aqui, ou ganhando tempo de tela, sei lá, como você assim entende, em ficar olhando o gráfico. Ele já me mostra o que eu posso fazer. Ele já me dá uma nitidez. Por quê? Porque existe um conhecimento técnico aplicado. Então, você pode trabalhar suporte e resistência apenas com essa técnica. Tá lá, ó, entrada perfeita. Entrada perfeita. Correção em um suporte. Aí você fala assim para mim, poxa Cadu, mas quando eu olho você fazendo essa entrada aqui, eu vejo que tem um suporte lá no passado, eu vejo que tem um suporte aqui, eu vejo que tem um suporte aqui, eu vejo que tem um suporte aqui, eu vejo que tem um suporte aqui. E por que que você fez a entrada aqui, sendo que tem vários momentos aqui do gráfico? Aí é que está o conhecimento técnico. Como operar suporte e resistência sem conhecimento técnico? Não tem. Você vai trabalhar só no achismo. Você acha, você imagina, você tenta, você tem até sorte, mas uma hora nada mais funciona, nada mais dá certo, nada mais acontece. Você compreendeu? Ou seja, para você realmente ter consistência, é exigível um conhecimento técnico diante dos gráficos. É necessário você ter o quê? Como desenvolver um operacional. Como você aplicar uma bendita estratégia, como assim você gosta de chamar. Tanto é que quando eu olho o gráfico aqui e você me pergunta por que que eu entrei nessa região de suporte e não entrei nas outras. Que eu sei que um monte de gente printa as telas aqui da aula do YouTube e fica me mandando. Por quê? Porque quando eu olho aqui, gente, quem é aluno sabe, ó, eu tô vendo uma região. Eu tô vendo uma região aqui. Eu tô vendo uma região subdividida aqui. Eu tô vendo outra região aqui com outra subdivisão aqui. O gráfico, o suporte e resistência, ele é dinâmico. O suporte e resistência ele é atualizado. O suporte e resistência exige técnica.
Tem que ter conhecimento para isso. E aí, depois que eu vejo as regiões aqui, analiso todas as regiões, eu estou vendo o gráfico como um todo, eu estou vendo como o gráfico está caminhando, eu estou vendo como as tendências estão trabalhando, eu estou vendo como que o gráfico está deixando os seus movimentos, como que o gráfico está fazendo os seus movimentos. Eu vejo a padronagem dos candles se formando aqui e vejo também o que o volume me mostra aqui na região. Ou seja, quando eu entro nessa região aqui, fazendo essa entrada de compra aqui, eu não estou simplesmente olhando a grosso modo aquilo que está acontecendo exatamente onde eu entrei. Não. O momento da execução é apenas um momento da análise. Vocês estão cansados de saber que eu sempre faço o quê? Eu vejo todos os setores do gráfico. Eu vejo o gráfico como um todo, analiso regiões, analiso tendências, analiso a execução que está nos padrões de candle juntamente com volume e fluxo. Ou seja, eu tenho que enquadrar essas 5 situações no gráfico para que eu tenha a convicção que a minha entrada não tenha risco. E isso tudo a análise gráfica nos ensina. Tudo isso é uma técnica. Apenas com essa técnica você é capaz de operar suporte e resistência, operar tendência, operar fluxo, operar vela a vela, operar o que você quiser. Porque a análise gráfica nos ensina a fazer uma leitura do gráfico, a compreender os movimentos do gráfico. É como uma criança que você, o seu filho, o seu sobrinho, seu neto, sei lá quem, que você vai conhecendo desde pequeno. Você conhece as manias, os desejos, os gostos, e ali você vai vendo a pessoa crescer, vai vendo a pessoa se desenvolver, ao passo que você fala assim, eu já sei o que ela vai fazer, eu já sei o que ela gosta, eu já sei, você já sabe. Por quê? Porque você acompanha todo o movimento. Então, gente, quando você quer falar sobre aprender, sobre compreender, sobre aplicar suporte e resistência, você tem que entender que suporte e resistência é técnica. Essa estratégia do suporte e resistência é a análise gráfica na veia. Por isso que eu digo para todo mundo que a análise gráfica é vida. Quando alguém chega para mim e fala assim, como operar suporte e resistência com apenas essa técnica é chamada de análise gráfica, só que é um leque de informações, é um leque de conhecimento técnico que você é capaz, por exemplo, aqui, eu nem mudei de ativo hoje, né, fazendo as aulas para vocês, fiz a primeira entradinha aqui nesse suporte, depois fiz essa entrada aqui nessa resistência, e depois fiz essa entrada nesse suporte de novo, eu nem mudei o ativo, eu nem precisei mudar o ativo, eu operei, tem muita gente que fala assim, né, Cadu, eu não consigo fazer igual você faz, eu fico mudando ativo e analisando, aí olha uma aula aí onde eu usei um ativo só para fazer 3 entradas perfeitas, né? Sem dor de cabeça, sem passar susto, tranquilidade, fazendo o quê? Analisando o suporte e resistência com técnica. E eu trago exemplos de alunos aqui para vocês verem que todos conseguem. É tudo uma questão de aplicabilidade e conhecimento gráfico. Olha quem escreve aqui, é a Jéssica, né? Olha a Jéssica aqui, Eia, bom dia, professor Cadu. IEQ, Cotex, não importa a corretora, a análise gráfica funciona. Um domingo de bênção para o senhor e sua família. Ela mandou isso aqui num domingo. A Jéssica aí, que está sempre com a gente aí no chat também, né, acompanhando, ela mandou vários resultados essa semana, só que são tantos alunos mandando os resultados, né, que às vezes eu até me perco aqui na hora de colocar os resultados dos alunos. Então ela manda aqui uma sequência linda de vitórias, independente da corretora. Eu tenho muita gente, tem muito aluno que opera em mais de uma corretora, e eu já falei para vocês que isso aí não importa, tanto faz a corretora, tá? Tanto faz, a gente estuda gráficos. Olha aqui, isso aqui é o Djalma. Djalma, o rei do saque. Boa noite, professor. Análise gráfica é vida. Obrigado pelos seus ensinamentos. Deus abençoe você e sua família. Sempre, sempre. Comecei hoje com 100, depois dos ajustes de hoje, que eu fiz uma aula de ajuste com ele, estou tendo mais razão e lógica. Obrigado mesmo, professor. Você é demais. Então, ele estava aqui com R$ 1.500, né?
E tá lá. Aí ele me manda logo depois, ali estava em OTC, depois mercado aberto, aí ele me manda assim, ó, de 1.500 ele já foi para 2.473. Ó, mais uma para conta, professor. Agora eu vou tomar um banho para jantar. E não operava na IQ. Olha que interessante, ó. Ele não usava a corretora IQ, ele usava mais a Cotex. Aí ele falou que viu alguma diferenciação na movimentação dos gráficos e tal, mas um Hunter sabe a hora certa de operar. Obrigado mais uma vez. Mais uma, professor, análise gráfica é vida. Tá aí, ó. Djalma aí, mandando ver. Ó a entradinha dele, ó. Quando eu falo para vocês que isso é ser trade, ó. Olha a entrada dele. R$796. Isso é ser um profissional. Eu não preciso fazer 200 entradas. Você sabe por que aqui na aula do YouTube eu faço 2, 3, 4, 5 entradas? Eu poderia fazer uma só. Sim, mas eu divido o capital aqui na aula. Quando eu trago a aula para vocês, eu trago o quê? Uma aula, eu procuro trazer até 3 entradas para você ver eu domando o gráfico, dominando a análise gráfica. Mas eu poderia simplesmente fazer uma entrada, como fez o Djalma aqui, ó, uma entrada só. Isso é ser profissional. Você não precisa ficar à frente do gráfico o dia todo, gente. Isso aqui não é CLT. Você tem que ter gerenciamento e conhecimento técnico. O que manda no trade é qualidade no conhecimento. Por isso que eu falo para vocês que consistência é quem tem conhecimento. Compreendeu? Olha aqui, ó, esse aqui é o Daniel, ó, aluno de pouco tempo também. Boa tarde, Cadu, tudo na paz? Hoje eu não iria operar, só curtir mesmo, mas tá lá, mas lá no Telegram, que é o canal do Telegram que eu falei que vocês podem baixar o e-book, você não parava de mandar resultados. Sim, o que eu faço? Eu mando os resultados dos alunos, os alunos que assim permitem, né? Que tem muitos alunos que mandam aqui resultados que você nem acredita que é aluno, de tanto resultado, mas tem aluno que não gosta, tá? Então eu só mando os resultados dos alunos que pede para postar, que gosta, que não liga. E aí eu mando, por quê? Para incentivar você, para você entender que não é o resultado do professor. O que adianta eu ficar postando o resultado meu? Eu sei o que eu faço, eu sei o conhecimento que eu tenho. Agora eu quero mostrar para você que quer aprender, ou você que está aprendendo, que todo mundo é capaz. Cada um entende o seu processo, compreende aquilo que precisa, vai atrás de conhecimento e domina o gráfico. Através do quê? De um conhecimento técnico. Então, ó, o que o Daniel fez? Ó, você não parava de mandar resultados. Falei, eu vou querer o meu lá nesse domingo. Isso aqui foi no domingo também que ele mandou. E tá aí, ó, só gratidão. Meta do dia, R$250 batido. Muito obrigado, meu mentor, por todo o ensinamento. Tá lá, ó. Tudo na paz, Daniel. Tudo bem. Aí o Daniel se sentiu o quê? Ele se sentiu inquirido a fazer trades. Tá vendo que interessante? Eu sei que para muitos tem gente que fica até chateado, porque a pessoa às vezes tá lá no canal do Telegram, é para todos, não é só para quem é aluno. Então tem muita gente lá que não é aluno. Aí ele fica vendo a pessoa tendo resultado, mas ele não sabe o esforço que a pessoa fez para estudar, quanto que a pessoa estuda. Às vezes eu falo para a pessoa assim, tem uma aula lá no módulo de 20 minutos. Eu falo assim, veja, reveja. Tem aluno, gente, que já viu 10, 15 vezes aquela aula, e ele fala assim que todas as vezes que ele assiste a aula parece que faltou algo para ele aprender. Isso é a manutenção do conhecimento. Eu sempre falo para os alunos. Aí você vê o aluno lá mandando um resultado desse, o Daniel, vou lá e vou fazer também, e você pensa assim, é sorte, essa pessoa aí tem alguma coisa com a corretora, tem alguma coisa. Gente, não. Tudo isso é dedicação, conhecimento técnico. Por isso que eu falo, como operar suporte e resistência sem técnica? Você pode até operar sem técnica, mas uma hora você não vai sair mais do lugar. Ou seja, se você quer aprender como operar um suporte e resistência do zero, se você está começando com suporte e resistência, se você imagina que a sua estratégia, suporte e resistência, seja aquela onde
você vai ter que entender como marcar um suporte de resistência ou como operar um suporte de resistência. O suporte de resistência vai muito além disso. O suporte de resistência não é só você traçar uma linha no suporte de resistência. Você tem que entender os segredos do suporte de resistência. O gráfico está por trás de um suporte de resistência. Existe uma vida por trás de um suporte de resistência. Eu estou vendo uma tendência, existe uma vida gráfica por trás da tendência. Existe uma vida gráfica por trás do suporte de resistência. Quem vive de day trade, ou quem trabalha ou quer viver de day trade, ele tem que entender que suporte de resistência, com apenas essas técnicas da análise gráfica, ele é capaz de dominar o gráfico, só que ele tem que trabalhar um suporte de resistência com técnica. Ele tem que entender que o conhecimento técnico é que faz com que ele avance no seu dia a dia operando. É a mesma coisa uma pessoa que tem uma mecânica, gente. Uma mecânica de carro. Como é que ele tem uma loja de mecânica de carro se ele não tem conhecimento técnico? Não existe isso. Não existe. Ah, eu sou padeiro. Você tem conhecimento técnico para fazer pão, bolos? Tenho. Vai dar muito certo. Por quê? Porque ele tem conhecimento técnico. Agora, você já viu alguém que tem uma padaria e não tem conhecimento técnico? Ah, eu contrato. Tudo bem, mas aqui não. Aqui é você e os gráficos. Você vai ficar contratando o trade? Você acha que não aparece gente chegando para mim e falando assim, Cadu, eu vou te dar um dinheiro para você operar para mim? Não faço, nunca fiz e nunca farei isso. Você tem que tomar vergonha na sua cara e aprender. É isso que você tem que fazer. Toma vergonha na cara e vai aprender, vai estudar. Vai conquistar o que é o seu e para de ficar jogando essa migalice para as outras pessoas. É só ter força de vontade para aprender. Tá bom? Eu acho que o recado foi dado de hoje, que não adianta você querer operar o mercado sem ter conhecimento técnico. Então, nós estamos aí na última semana do mês, precisa de muita técnica para operar a última semana do mês. Primeira semana do mês e última semana do mês, exige-se muito conhecimento técnico em suporte de resistência, em tendência, em regiões, em candles. E eu vou falar um pouco sobre isso essa semana, porque se você não tiver conhecimento técnico, é o momento onde as coisas parecem que não se encaixam e você pensa assim, ah, eu acho que eu não sei nada disso, ou eu desaprendi. Não, não é isso. É que você tem que fazer observações, você tem que olhar para o gráfico, você tem que entender o gráfico, você tem que ter razão e tem que trabalhar com a mente, com conhecimento gráfico, e não no oba-oba, não no achismo, não acho que vai dar. Não é assim. Não funciona desse jeito. Tá bom? Já deixei o meu recado por hoje. Você que é novo aí, não esquece, entra lá no canal do Telegram, baixa o e-book para você. Você também que é novo, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, se inscrevam. Gente, se possível, deixe o seu like durante a aula e após a aula, isso ajuda muito. Aquele comentário também é muito bem-vindo, ajuda muito o canal. E você que quer aprender realmente, aproveite que o treinamento aí está com uma super promoção, tá? Aproveite mesmo, vem fazer parte dessa família, desse grupo, né, dessa comunidade Hunter, onde a gente domina os gráficos através da análise gráfica, tá bom? Te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fui!